Imagine um homem chegando aos 60 anos. Ele trabalhou a vida inteira, criou os filhos. Sonha agora com a aposentadoria, com o tempo para os netos, para viajar. De repente, um diagnóstico inesperado pode mudar tudo. Estamos falando de mais de 70 mil novos casos estimados por ano. É como encher um estádio de futebol inteiro com homens que receberão esse diagnóstico. Infelizmente, a doença também é uma causa significativa de mortes, com mais de 16 mil óbitos anuais. Isso significa que, a cada dia, cerca de 44 homens perdem a vida para a doença em nosso país. Mas esses números não precisam ser uma sentença. O que faz a diferença entre um final feliz e uma história trágica é, muitas vezes, o tempo. O diagnóstico precoce é a nossa arma mais poderosa. Quando o tumor é descoberto em sua fase inicial, confinado apenas à próstata, as chances de cura podem ultrapassar os 90%. É uma diferença brutal. Por isso, a conversa sobre prevenção e exames de rotina não é apenas uma recomendação médica, é um chamado à vida. A tecnologia, com exames de imagem cada vez mais precisos e cirurgias menos invasivas, como a robótica, veio para somar. Ela nos dá as ferramentas para lutar melhor, com mais precisão e com menos sequelas para o paciente. Portanto, a mensagem inicial é clara: não tenha medo. A prevenção e o diagnóstico precoce são os pilares no combate ao câncer de próstata. A estratégia é simples: encontrar a doença antes que ela se manifeste. Para isso, a medicina conta com 2 exames iniciais que se complementam. O primeiro é o exame de sangue do PSA, sigla para antígeno prostático específico. O PSA é uma proteína produzida pela próstata. Níveis elevados no sangue podem indicar inflamações, crescimento benigno, um câncer. É um exame simples, rápido, que serve como um primeiro alerta importante para o médico. O segundo exame, e talvez o mais cercado de mitos e preconceitos, é o toque retal. Ele é indispensável. Localização da próstata e as áreas que o médico avalia durante o exame. Durante o exame, que dura poucos segundos, o médico consegue avaliar tamanho, consistência, forma. Ele pode sentir a presença de nódulos ou áreas endurecidas suspeitas de um tumor. Muitas vezes, um câncer pode se desenvolver sem alterar significativamente o nível de PSA. Nesses casos, apenas o toque retal é capaz de levantar a suspeita. A recomendação geral da Sociedade Brasileira de Urologia é que os homens comecem a fazer essa avaliação anual a partir dos 50 anos. No entanto, para aqueles que pertencem a grupos de maior risco, a conversa com o urologista deve começar mais cedo, por volta dos 45 anos. Quem são esses homens? Principalmente homens negros. E aqueles com histórico familiar forte da doença: pai, irmão, tio que tiveram câncer de próstata antes dos 65 anos. Para eles, a vigilância precisa ser redobrada e iniciada mais cedo. Além dos exames, é fundamental reforçar que um estilo de vida saudável funciona como uma camada extra de proteção. A prevenção não se resume a ir ao médico uma vez por ano. Ela se constrói no dia a dia com escolhas conscientes. Manter uma alimentação equilibrada. Frutas, verduras, legumes. Praticar atividades físicas regularmente. Manter o peso sob controle. Evitar o consumo excessivo de álcool. Não fumar. Cuidar do corpo é o primeiro passo para uma vida longa e saudável. Quando os exames iniciais, como o PSA e o toque retal, levantam uma suspeita, a medicina moderna nos oferece ferramentas de imagem extraordinárias para enxergar o que está acontecendo dentro do corpo com uma clareza impressionante. Uma dessas tecnologias é a ressonância magnética multiparamétrica da próstata. O nome parece complicado, mas a sua função é simples e poderosa. Diferente de uma ressonância comum, ela combina diferentes técnicas de imagem para criar um mapa detalhado da próstata. Ela funciona como um GPS de alta precisão para o médico. Esse exame nos mostra não apenas a anatomia da glândula, mas também o comportamento das células.
Ele consegue diferenciar áreas de tecido saudável de áreas suspeitas de câncer. A ressonância multiparamétrica atribui uma nota de risco para cada lesão encontrada, usando uma escala chamada PI-RADS. Uma nota alta indica uma probabilidade maior de que aquele nódulo seja um câncer clinicamente significativo, ou seja, um tumor que precisa de tratamento. Com essa informação, o médico pode direcionar a biópsia exatamente para o ponto suspeito, aumentando muito a chance de um diagnóstico correto e evitando biópsias desnecessárias. Outro exame de imagem revolucionário, usado principalmente para avaliar se a doença já se espalhou, é o PET-CT com PSMA. Vamos entender essa sopa de letrinhas. PET-CT é um exame que une a imagem metabólica, PET, com a imagem anatômica, tomografia computadorizada. O PSMA é uma proteína que fica na superfície das células do câncer de próstata em grande quantidade. Nesse exame, uma substância radioativa inofensiva, ligada a uma molécula que caça o PSMA, é injetada no paciente. Onde houver células de câncer de próstata, essa substância vai se ligar e brilhar no exame. O PET ou CT com PSMA é incrivelmente sensível para detectar metástases, ou seja, focos da doença que se espalharam para outras partes do corpo, como linfonodos ou ossos, mesmo quando são minúsculos. Ele é indicado principalmente em duas situações: para pacientes com tumores de alto risco no momento do diagnóstico, para saber a real extensão da doença antes de decidir o tratamento, ou para homens que já trataram o câncer e apresentam um novo aumento do PSA, indicando que a doença pode ter voltado. Ele nos ajuda a encontrar exatamente onde o inimigo está se escondendo, permitindo um planejamento terapêutico muito mais preciso. Quando o tratamento indicado é a remoção cirúrgica da próstata, chamada de prostatectomia radical, a tecnologia deu um salto gigantesco com a chegada da cirurgia robótica. É importante esclarecer, o robô não opera sozinho. Ele é uma ferramenta de alta tecnologia controlada integralmente pelo cirurgião, que fica sentado em um console a poucos metros do paciente. O robô traduz os movimentos das mãos do médico em movimentos extremamente precisos e delicados dentro do corpo do paciente por meio de pequenas incisões de menos de 1 centímetro. É a união da experiência humana com a perfeição da máquina. Os benefícios para o paciente são enormes. A plataforma robótica oferece ao cirurgião uma visão tridimensional e ampliada em até 15 vezes do campo cirúrgico. Os instrumentos robóticos são articulados e conseguem girar em ângulos que a mão humana não consegue, permitindo uma dissecção muito mais fina e precisa dos tecidos. Isso é crucial na cirurgia da próstata, uma glândula pequena, localizada em uma região complexa da pelve, cercada por nervos e músculos delicados que são responsáveis pela continência urinária e pela função erétil. Essa precisão milimétrica se traduz em melhores resultados funcionais, ao preservar melhor os feixes nervosos responsáveis pela ereção e o esfíncter que controla a urina. A cirurgia robótica diminui significativamente os riscos de duas das sequelas mais temidas pelos homens: a incontinência urinária e a disfunção erétil. Embora esses riscos nunca sejam zero, os estudos mostram que a recuperação da continência é mais rápida e a chance de manter a função sexual é maior com a técnica robótica, quando comparada à cirurgia aberta tradicional. Além disso, por ser menos invasiva, a cirurgia causa menos dor, menos perda de sangue e permite uma recuperação mais rápida. O paciente geralmente fica internado por apenas 1 ou 2 dias e pode retornar às suas atividades cotidianas em poucas semanas, um tempo muito menor do que o exigido pela cirurgia convencional. Essa recuperação acelerada não é apenas uma questão de conforto, mas também de qualidade de vida, permitindo que o homem volte mais cedo para sua rotina, seu trabalho e sua família. Além da cirurgia, outra modalidade de tratamento muito importante para o câncer de próstata é a radioterapia. E assim como a cirurgia,
ela também passou por uma evolução tecnológica impressionante nas últimas décadas. A radioterapia moderna é extremamente precisa e focada, agindo como um míssil teleguiado que atinge o tumor com altas doses de radiação, poupando ao máximo os órgãos saudáveis ao redor. Uma das técnicas mais avançadas é a radioterapia de intensidade modulada, IMRT. Nesse método, o aparelho de radioterapia gira ao redor do paciente, liberando feixes de radiação de diferentes ângulos e com intensidades variadas. Um computador calcula a dose exata necessária para cada parte do tumor, permitindo esculpir a área de tratamento para que ela se ajuste perfeitamente ao formato da próstata. Isso concentra a radiação onde ela é necessária e reduz drasticamente a dose que atinge os tecidos sadios, o que diminui muito os riscos de efeitos colaterais, como inflamação da bexiga ou do reto. Outra evolução é a radioterapia guiada por imagem, IGRT. Antes de cada sessão de tratamento, são feitas imagens da próstata, como uma tomografia ou um raio-x. Essas imagens são comparadas com as imagens do planejamento inicial. Como a próstata pode se mover ligeiramente no dia a dia, dependendo de quão cheia a bexiga ou o reto estão, essa verificação diária permite que o médico ajuste, milimetricamente, a posição do paciente ou a direção dos feixes de radiação. Isso garante que o alvo seja atingido com precisão máxima em todas as sessões, aumentando a eficácia do tratamento e a segurança para o paciente. A radioterapia pode ser a primeira opção de tratamento para tumores localizados, com taxas de cura semelhantes às da cirurgia. Também pode ser utilizada após a cirurgia, caso haja sinais de que a doença possa ter restado na região, e é uma ferramenta fundamental para tratar metástases, especialmente nos ossos, aliviando a dor e melhorando a qualidade de vida do paciente. Apesar dos avanços fantásticos da medicina, precisamos ser realistas e encarar um dos maiores desafios no combate ao câncer de próstata no Brasil: a desigualdade no acesso. As tecnologias de ponta têm um custo elevado: ressonância multiparamétrica, PET-CT com PSMA, cirurgia robótica. A aquisição de um robô cirúrgico representa um investimento de milhões de reais para um hospital, sem contar os custos de manutenção e dos materiais utilizados em cada procedimento. Isso faz com que essas tecnologias ainda estejam concentradas em grandes centros urbanos e, majoritariamente, na rede de saúde privada. Essa realidade cria um abismo no tratamento, enquanto um paciente com acesso a um bom plano de saúde ou com condições de pagar pelo tratamento pode se beneficiar de um diagnóstico mais preciso e de uma cirurgia menos invasiva, com recuperação mais rápida e menos sequelas. Um paciente que depende exclusivamente do SUS muitas vezes enfrenta uma jornada diferente. O SUS oferece tratamento de qualidade para o câncer, com excelentes cirurgiões e radioterapeutas, mas o acesso às tecnologias mais modernas ainda é muito restrito. A cirurgia robótica, por exemplo, está disponível em pouquíssimos hospitais públicos no país. Além do custo dos equipamentos, existe a necessidade de treinamento especializado. Um cirurgião não aprende a operar com um robô da noite para o dia. Os radiologistas precisam de treinamento específico para interpretar exames avançados, e as equipes de radioterapia precisam ser capacitadas para operar aparelhos modernos. Formar esses profissionais e criar centros de excelência em todo o país é um desafio logístico e financeiro enorme. Portanto, a luta pela equidade no acesso à saúde é fundamental. Precisamos discutir políticas públicas que permitam a incorporação dessas tecnologias de forma mais ampla no SUS. Iniciativas de hospitais filantrópicos de excelência, como o HCOR, que atendem pacientes do sistema público por meio de parcerias, são um exemplo importante, mas ainda insuficientes para atender a demanda de um país com as dimensões do Brasil. A desinformação e o preconceito são grandes inimigos da saúde do homem. Muitos mitos sobre o câncer de próstata ainda circulam por aí, afastando os homens dos consultórios e atrasando o diagnóstico. Mito 1.
O exame de toque retal é desnecessário e humilhante. Só o PSA já basta. Fato. Isso é perigoso e falso. PSA. Toque retal. Cerca de 15% dos tumores de próstata crescem sem aumentar significantemente o nível de PSA no sangue. Nesses casos, a única forma de levantar a suspeita inicial é por meio do toque, que permite ao médico sentir a presença de um nódulo ou endurecimento na glândula. O exame é rápido, indolor e fundamental para um diagnóstico completo. Mito 2. Câncer de próstata é uma doença de velhinhos. Se eu sou jovem, não preciso me preocupar. Fato. Embora a incidência aumente muito com a idade, o câncer de próstata pode, sim, aparecer em homens mais jovens, abaixo dos 50 anos. Nesses casos, os tumores tendem a ser mais agressivos. Por isso, as recomendações de rastreamento começam aos 45 anos para grupos de risco, homens negros, com histórico familiar. A prevenção começa cedo. Mito 3. Se eu tiver o diagnóstico de câncer de próstata, vou ficar impotente e com incontinência urinária. Fato. Essa é uma das maiores fontes de medo, mas a realidade hoje é muito diferente. Cirurgia robótica, radioterapia de precisão, preservação dos nervos da ereção e dos músculos da continência aumentou drasticamente. A maioria dos homens submetidos a tratamento para câncer de próstata localizado, hoje, consegue manter uma boa qualidade de vida, com recuperação total da continência e uma alta probabilidade de manter a função sexual, principalmente quando a doença é descoberta no início. Mito 4. Vasectomia aumenta o risco de câncer de próstata. Fato. Esse é um mito antigo que já foi derrubado por diversos estudos. Sociedades médicas, incluindo a Sociedade Brasileira de Urologia, afirmam que não há evidência de relação entre vasectomia e aumento do risco. A vasectomia é um método contraceptivo seguro e não deve ser um motivo de preocupação em relação ao câncer. Embora todo homem precise estar atento à saúde da próstata, alguns grupos na população têm um risco maior de desenvolver a doença e merecem uma atenção especial. O principal fator de risco, que não podemos mudar, é a idade. A chance de ter câncer de próstata aumenta significativamente após os 50 anos. Cerca de 6 em cada 10 casos são diagnosticados em homens com mais de 65 anos. Por isso, a rotina de exames anuais se torna tão importante com o passar do tempo. Ter um parente de primeiro grau, pai ou irmão, que teve câncer de próstata antes dos 65 anos, duplica o risco. Se houver 2 ou mais, o risco pode ser de 5 a 11 vezes maior. Essa forte ligação genética mostra que existem alterações hereditárias que podem predispor à doença. Por isso, se você tem casos na família, sua conversa com o urologista deve começar mais cedo, por volta dos 45 anos, ou até antes. Outro fator de risco bem estabelecido é a etnia. Homens negros têm risco cerca de 60% maior e maior chance de diagnóstico em estágios avançados. As razões podem envolver fatores genéticos e socioeconômicos, incluindo diferenças no acesso à saúde. Por fim, a obesidade e os hábitos de vida também contam, aumentando o risco de doença avançada e mortalidade. Embora a ligação não seja tão direta quanto com os outros fatores, manter um estilo de vida saudável é recomendado universalmente. Conhecer esses fatores não é para gerar medo, mas para empoderar o homem a cuidar melhor de si, buscando orientação médica no tempo certo. Chegamos ao final desta conversa, e a mensagem que precisa ficar é uma mensagem de esperança e, acima de tudo, de ação. A visita anual ao urologista não deve ser vista como um incômodo, mas como um gesto de inteligência e de autocuidado. Instituições como o HCOR estão na linha de frente, oferecendo o que há de mais moderno em diagnóstico e tratamento e se dedicando ao ensino e à pesquisa. Vimos que o câncer de próstata é uma doença comum, que pode assustar, mas que hoje tem altíssimas chances de cura quando descoberto no início. Vimos como a tecnologia,
Desde os exames de imagem avançados até a precisão da cirurgia robótica, transformou a maneira como diagnosticamos e tratamos essa doença, oferecendo mais eficácia, menos sequelas e mais qualidade de vida. A medicina está fazendo a sua parte, com pesquisa, inovação e profissionais cada vez mais capacitados. Agora, a outra parte da responsabilidade está com você, homem. Vencer o preconceito e o medo é o primeiro passo. A visita anual ao urologista é um compromisso com o seu futuro, com a sua família, com todos os planos que você ainda quer realizar. Não adie essa conversa. Não espere sentir algum sintoma, pois quando eles aparecem, a doença já pode estar em um estágio mais avançado. A prevenção é a atitude mais corajosa que você pode tomar pela sua própria saúde. Lembre-se de que a informação é sua maior aliada. Converse com seu médico, tire suas dúvidas, entenda os exames e as opções de tratamento. Instituições como o HCOR estão na linha de frente, não apenas oferecendo o que há de mais moderno em diagnóstico e tratamento, mas também se dedicando ao ensino e à pesquisa, para que o futuro seja ainda mais promissor. Elas são a prova de que a união entre conhecimento, tecnologia e cuidado humano é capaz de produzir resultados extraordinários. A luta contra o câncer é uma batalha de toda a sociedade. Portanto, não deixe para depois. Marque sua consulta. Converse com seus amigos, seu pai, seu irmão, seu filho. E incentive os homens ao seu redor a fazerem o mesmo. Cuidar da saúde não é sinal de fraqueza. Pelo contrário, é um ato de coragem e de amor à vida. O futuro da sua saúde está, em grande parte, em suas mãos. Se você quer unir tecnologia, estilo e praticidade no seu dia a dia, o Apple Watch Series 10 é a escolha perfeita. Com acabamento em alumínio e pulseira Light Blush, ele entrega um design elegante que combina com qualquer look. Além de bonito, é extremamente funcional. A tela maior e mais brilhante facilita a visualização das notificações, treinos e aplicativos. Ele monitora sua saúde em tempo real, acompanha sua rotina de exercícios, ajuda a organizar seu dia e ainda mantém você sempre conectada, mesmo longe do celular. Bateria otimizada, desempenho superior e uma experiência completa no pulso. Se você quer melhorar sua rotina com um smartwatch moderno e poderoso, clique no link e garanta agora o seu Apple Watch Series 10.